O dinheiro, essencial para trocas comerciais e o desenvolvimento de sociedades, surgiu como resposta à necessidade humana de facilitar o comércio e substituir o escambo. Desde então, o conceito de moeda passou por transformações marcantes, acompanhando as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas ao longo dos séculos. Explorar como o dinheiro evoluiu não apenas revela a história da economia global, mas também os valores que moldaram civilizações. Neste roteiro, mergulharemos profundamente nas principais fases de transformação do dinheiro, desde as primeiras moedas metálicas até as criptomoedas modernas. Antes da criação do dinheiro, as civilizações utilizavam o escambo como forma de troca. Os bens eram trocados diretamente, como gado, alimentos e ferramentas. Este sistema, no entanto, apresentava limitações, como a dificuldade de encontrar necessidades correspondentes. O escambo funcionou bem em comunidades pequenas, mas conforme as sociedades cresceram, tornou-se evidente a necessidade de um meio de troca mais eficiente. Assim, surgiram os primeiros passos para o desenvolvimento de uma moeda padronizada. O uso de metais preciosos marcou um avanço significativo na história do dinheiro. Por volta de 600 a.C., na Lídia, atual Turquia, surgiram as primeiras moedas de ouro e prata, padronizando a troca de bens. Essas moedas tinham valor intrínseco, pois o próprio metal utilizado possuía um valor reconhecido. A adoção das moedas metálicas simplificou as trocas comerciais e expandiu o comércio internacional. A aceitação dessas moedas refletiu a confiança nas autoridades que as cunhavam. Com o tempo, outras civilizações começaram a adotar moedas metálicas. Os gregos e os romanos, por exemplo, cunharam moedas que se tornaram símbolos de poder e controle econômico. As moedas romanas circularam por vastos territórios, unificando economicamente o império. As moedas também carregavam símbolos e representações de governantes, associando o dinheiro ao poder político. Esta prática criou um vínculo cultural entre moeda e autoridade, uma relação que continua até hoje. Enquanto o mundo ocidental confiava no metal, a China inovou com o papel moeda. No século VII, a dinastia Tang começou a usar dinheiro feito de papel para facilitar o comércio. Essa inovação aconteceu devido à escassez de metais preciosos e à necessidade de um meio de troca mais prático. O papel moeda representava uma promessa de pagamento lastreada por recursos do governo. Sua aceitação foi gradual, mas revolucionou a forma como as transações eram realizadas. O conceito de papel moeda eventualmente se espalhou para o Ocidente. Na Europa, durante o século XVII, os bancos começaram a emitir notas de banco que representavam depósitos de ouro e prata. As pessoas podiam trocar essas notas por metais preciosos, tornando as transações mais seguras e eficientes. Com o tempo, os governos começaram a emitir seu próprio papel moeda, estabelecendo um sistema baseado na confiança em vez do valor intrínseco do metal. Isso marcou o início da transição para um sistema financeiro moderno. No século XIX, o padrão ouro tornou-se o principal sistema monetário internacional. Sob esse sistema, as moedas e o papel moeda podiam ser convertidos em uma quantia fixa de ouro. Isso proporcionava estabilidade ao sistema financeiro, pois limitava a quantidade de dinheiro em circulação ao estoque de ouro disponível. O padrão ouro facilitou o comércio entre nações e estabilizou as economias, mas também impôs limitações à flexibilidade dos governos em gerenciar suas moedas. A Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão colocaram enorme pressão sobre o padrão ouro. Governos precisaram imprimir grandes quantidades de dinheiro para financiar suas atividades, levando ao colapso do sistema. Em 1971, os Estados Unidos abandonaram oficialmente o padrão ouro, sob a presidência de Richard Nixon, e o mundo entrou em uma era de moedas fiduciárias. Isso significava que o valor do dinheiro passou a ser determinado pela confiança na economia e no governo que o emitia, em vez do valor intrínseco do metal. Com o fim do padrão ouro, as moedas fiduciárias tornaram-se o novo padrão global. O valor do dinheiro passou a depender da política monetária dos governos e dos bancos centrais. As moedas fiduciárias possibilitaram uma maior flexibilidade econômica, permitindo que os governos controlassem a oferta de dinheiro para combater recessões e estimular o crescimento. No entanto, também introduziram novos desafios, como a inflação e a desvalorização cambial, que afetam diretamente o poder de compra das populações. Com a crescente importância das moedas fiduciárias, os bancos centrais ganharam um papel crucial na regulação das economias. O Banco da Inglaterra e o Federal Reserve nos Estados Unidos, por exemplo, passaram a controlar a emissão de dinheiro e a definir políticas de taxas de juros. Essas instituições surgiram como guardiãs da estabilidade monetária, atuando para evitar crises econômicas e garantir o crescimento.
A independência dos bancos centrais tornou-se um pilar essencial para o sucesso das economias modernas. A invenção dos cartões de crédito no século XX trouxe outra revolução. Os cartões de crédito permitiram que as pessoas comprassem bens e serviços sem o uso imediato de dinheiro físico. Empresas como a Diners Club e American Express introduziram os primeiros cartões, e, rapidamente, os bancos adotaram essa tecnologia. O crédito tornou-se uma força motriz para o consumo, moldando o comportamento econômico das famílias e criando uma nova dimensão para o sistema financeiro. A digitalização da economia transformou ainda mais o dinheiro. Hoje, pagamentos eletrônicos, como transferências bancárias online e carteiras digitais, substituem o dinheiro físico em muitos aspectos da vida cotidiana. Plataformas como PayPal, Apple Pay e Google Wallet possibilitaram transações rápidas e seguras. Essa mudança reflete uma sociedade cada vez mais conectada e globalizada, onde as transações podem ser realizadas instantaneamente de qualquer lugar do mundo. Nos últimos anos, as criptomoedas ganharam destaque como uma nova forma de dinheiro digital descentralizado. O Bitcoin, lançado em 2009, foi a primeira criptomoeda a obter sucesso. Baseado em tecnologia de blockchain, o Bitcoin e outras criptomoedas oferecem transações seguras e anônimas, sem a necessidade de intermediários como bancos. Embora ainda não tenha sido amplamente adotado como moeda principal, o potencial disruptivo das criptomoedas atraiu a atenção de investidores e governos ao redor do mundo. As crises econômicas sempre tiveram um papel importante na evolução do dinheiro. A Grande Depressão, a crise financeira de 2008 e outras recessões globais forçaram governos a reavaliar suas políticas monetárias. Em resposta a essas crises, os bancos centrais implementaram medidas de estímulo, como o aumento da oferta de dinheiro e taxas de juros negativas. Essas intervenções moldaram o sistema financeiro contemporâneo, mas também levantaram preocupações sobre a sustentabilidade dessas práticas a longo prazo. A transição para um mundo sem dinheiro físico já está em andamento. Países como a Suécia estão à beira de eliminar totalmente o uso de notas e moedas. As economias digitais, alimentadas por cartões de crédito, aplicativos de pagamento e criptomoedas, promovem um novo conceito de dinheiro que existe apenas em forma virtual. A desmaterialização do dinheiro traz benefícios, como maior conveniência e segurança, mas também levanta questões sobre privacidade e acesso para todos os setores da sociedade. Enquanto as criptomoedas continuam a evoluir, os governos e bancos centrais estão explorando a criação de suas próprias moedas digitais. O Yuan digital, desenvolvido pela China, é um exemplo de moeda digital emitida por um banco central. Essas moedas digitais oficiais poderiam transformar o sistema financeiro global, fornecendo maior controle aos governos e combatendo o uso de criptomoedas descentralizadas. A ascensão das moedas digitais governamentais representa o próximo passo na evolução do dinheiro. A evolução do dinheiro não é apenas uma questão econômica, mas também social. Cada transformação no sistema monetário influenciou como as pessoas vivem, compram, economizam e investem. O surgimento do crédito permitiu um maior acesso ao consumo, enquanto as criptomoedas abriram portas para novos mercados globais. No entanto, as mudanças no dinheiro também aprofundaram desigualdades e criaram novos desafios para a inclusão financeira. O impacto social da transformação do dinheiro continua a moldar o futuro das sociedades. A história do dinheiro é uma jornada fascinante de inovação, poder e adaptação. Desde as primeiras moedas metálicas até as criptomoedas e as moedas digitais de governos, o dinheiro evoluiu para atender às necessidades de sociedades em constante mudança. À medida que a tecnologia avança, o dinheiro continuará a se transformar, refletindo os valores e prioridades de cada nova geração. Explorar essa evolução não apenas nos ajuda a entender o passado, mas também a vislumbrar o futuro do sistema financeiro global. Até a próxima!